Então, bom dia a todos. Muito bom estar iniciando mais um grupo de estudos a respeito de obras do Bert Hellinger. E sou grato aí pela confiança de todos que estão fazendo parte de mais esse grupo. Nós vamos iniciar hoje a leitura do livro A Cura, do Bert Hellinger, e a gente funciona assim. Nós estaremos reunidos aqui online durante 1 hora a cada reunião. Nós temos o grupo no WhatsApp, que todos vocês foram incluídos. E quando por acaso você perder alguma aula ou precisar sair ou der algum problema de conexão, enfim, vocês sempre vão receber depois da aula, provavelmente pouco tempo depois, mas no máximo algumas horas depois, vocês vão receber um link do YouTube para acesso a essa aula gravada. Então, a qualquer tempo, você pode usar o grupo do WhatsApp para fazer perguntas entre uma aula e outra, se você assistiu gravada. O grupo do WhatsApp é para a gente continuar os estudos, tá? E enquanto estamos aqui ao vivo, vocês fiquem à vontade para, a qualquer momento da leitura, vocês ou mandam uma pergunta pelo chat, que eu estou aqui acompanhando. A Antônia já deu bom dia a todos aqui pelo chat. Eu estou acompanhando o chat. E caso eu não compreenda ou a pergunta seja um pouco mais elaborada, pode ligar o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Mas durante a reunião, como regra, vamos manter os microfones desligados e podem manter a câmera ligada se vocês quiserem. Porque, para mim, como condutor aqui do grupo, vocês podem ter certeza que facilita eu olhar para vocês durante a leitura. Então, quem quiser manter a câmera ligada, me auxilia, tá? Porque eu acompanhar vocês acompanhando me ajuda a achar um bom ritmo para o trabalho, tá? Mas então vamos lá. Algumas pessoas vão acompanhar pelo PDF. Quando a gente recomeçar, né, quando a cada encontro em que eu colocar para vocês o número da página, eu vou colocar o número da página do livro impresso, por onde eu estou acompanhando a leitura, eu estou fazendo a leitura. Quem estiver acompanhando pelo PDF, por favor, coloca no chat ou coloca no grupo do WhatsApp o número da página do PDF, porque assim ajuda o grupo todo a se localizar, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Começando do comecinho mesmo, a introdução. De onde vem a cura? O que levou a ela? Ela está no corpo? Ela está na alma? Ela está no espírito? De onde veio o necessário para a cura? A doença e a cura vêm no final do espírito. E aqui já cabe um pequeno esclarecimento, né? Essa diferenciação que o Bert faz de alma e espírito pode assim gerar algum tipo de dúvida, porque quando a gente fala de alma e espírito, para muitas pessoas, dependendo da crença religiosa ou do entendimento, estamos falando da mesma coisa. Alma e espírito, para muitas pessoas, são sinônimos, não é? E outras pessoas adotam uma outra visão. Para quem conhece um pouco do Bert Hellinger,
e já estudou, ou entre nós aqui, se já tem pessoas que são, já têm formação, já conhecem mais constelação, já tem uma ideia mais formada. Mas o importante de início, entender o seguinte: quando Bert Hellinger fala do espírito, ele está falando da essência, ele está falando de uma ideia mais essencial, absoluta, de uma manifestação da vida, e que é diferenciado da alma, no sentido de que a alma, ele atribui à alma níveis, né? Então existe, na visão dele, uma alma individual, existe uma alma de grupo, né? Ou a alma familiar, e existe a alma do clã. Portanto, existe, vamos dizer, uma força espiritual que nos conecta ao sistema que nós vivemos e que está presente, inclusive na genética, no sangue, na herança comum ancestral que nós trazemos com a vida. E quando ele fala espírito, ele está falando da essência do ser. E é aquilo em nós. Bom dia, Euseni. Conseguiu chegar, hein? Seja bem-vinda. Bom dia, consegui. Uns 20 minutos tentando. Legal. Quando ele fala espírito, nos conectemos com a essência do ser e que nos conecta diretamente com a essência da vida, tá? O movimento criativo da vida, que está presente em cada indivíduo, em cada ser, em cada um de nós. Então ele diz que a doença e a cura vêm no final do espírito. Nós estamos na introdução ainda, tá, Euseni? Vamos lá, então. O corpo. O Márcio está perguntando se alma é igual a campo. O campo, vamos dizer, depende do que você chama de campo, depende do que você chama de alma. Se você está falando da alma familiar, você está falando de algo que está no campo, porque o campo... não, eu entendi, o campo mórfico eu entendi. A alma familiar está no campo, no sentido assim que as famílias podem ser diferentes, mas elas num nível elas estão conectadas no campo mórfico. Mas você pode dizer o campo familiar, pode. Então só não é exatamente sinônimo, porque você pode ter uma visão do campo que conecta mais de uma alma familiar, por exemplo, uma alma de clã, né? Mais de um clã, por exemplo. Tá? Quando a gente vai estudar movimentos de vida mais amplos assim. Tá? Então vamos lá. O corpo. Para onde olhamos primeiro quando precisamos da cura? Olhamos para onde algo dói. Ou seja, olhamos primeiro para o nosso corpo. É no corpo, acima de tudo, que esperamos por alívio. Procuramos um médico que conheça o corpo e suas funções. Ele nos examina e encontra o local que está doendo e o órgão que está sofrendo. Trata do local dolorido e fornece ajuda ao órgão que não desempenha mais, parcial ou totalmente, suas funções. Que meios ele utiliza no tratamento necessário para a cura? Ele utiliza os meios que possui à sua disposição como médico. Por exemplo, meios capazes de retirar a dor. Isso já é um alívio enorme para nós. Trata de um local ferido
com as mãos, por exemplo, endireitando um membro deslocado. Às vezes, corta algo fora ou costura um ferimento, curando-o com uma pomada. Às vezes, percebe que nosso corpo está com falta de algum nutriente ou outra coisa capaz de restabelecer suas capacidades. Prescreve-nos tais meios para que os usemos. Principalmente, prescreve-nos meios para coibir bactérias ou vírus em nosso corpo. Ao mesmo tempo, sentimos-nos em boas mãos junto a Ele. Isso também nos faz bem. E aqui você já vê que ele está abrindo, né, vamos dizer, a presença de um médico junto a um doente tem o aspecto técnico, né, mas aqui ele já abre também o aspecto, digamos assim, emocional, né, quando ele diz, ao mesmo tempo, sentimos-nos em boas mãos junto a ele. Quer dizer, um aspecto importante do movimento de cura ou de alívio, como ele diz aqui, é o médico ser um bom médico, saber aquilo que o corpo necessita, né, para se restabelecer nas suas funções, mas tem também esse acolhimento, né, de um médico que também favorece o tratamento, né? Depositamos confiança nele, o que já nos faz sentir melhor. Criamos esperança de que esse tratamento nos curará. Ou seja, a presença do médico junto a nós já nos coloca numa perspectiva de abertura para que aquele tratamento possa ter êxito. A relação de confiança, portanto, com o médico é já um componente que não é exclusivamente técnico. Aí, a alma. Alguma pergunta? Não. O que acabamos de aprender aqui sobre a cura, além do tratamento corporal? Além do nosso corpo, nossa alma e nossos sentimentos também desempenham um papel importante na cura. Também devem ser tratados de uma boa maneira. Muitas vezes sentimos a dor na alma, de forma ainda mais intensa que as dores corporais. Quais são geralmente as dores da alma? Quase sempre são dores causadas por uma separação no presente, ou vêm da lembrança de separações ocorridas no passado, muitas vezes em nossa infância. Tais dores são experimentadas como traumas, principalmente em casos onde somos expostos a elas de forma desprotegida, sem poder nos afastar delas. Essas dores, advindas de separações, são armazenadas em nosso corpo, podendo ser resgatadas a qualquer instante, por exemplo, através de imagens internas capazes de evocar sentimentos passados, sem que precisemos lutar contra isso. Nesse momento, nosso comportamento perante as pessoas muda. Sem estar imediatamente conscientes disso, esperamos por uma nova separação que virá. Ok. Ao mesmo tempo, nosso corpo reage de uma forma que faz algo nele se apertar. Ficamos apertados. Por exemplo, perdemos o apetite ou não conseguimos respirar direito. Ou então, nosso coração dói e fica apertado. Ao invés de nos movimentarmos, ficamos sentados ou até mesmo de cama. Nossa força vital e nossas esperanças de uma vida feliz esmorecem. Tornamo-nos tristonhos e fisicamente doentes.
veja, do que ele está dizendo, né, quando ele fala de separações, né? Ele está falando de eventos importantes que podem fazer parte da vida de uma criança, né? Por exemplo, quando a sua mãe ou seu pai morrem, ou quando um dos dois vai embora, desaparece da vida da criança, do dia a dia da criança, ou mesmo quando, em função do nascimento, digamos assim, a pessoa é o primeiro filho de um casal e depois dele nasce uma criança, por exemplo, com necessidades muito grandes, necessidades especiais, né? Por exemplo, uma síndrome ou algum tipo de limitação que requer uma atenção muito grande da mãe ou do pai. Então, aquela criança que tinha a sua mãe praticamente todo o tempo em que ela estava acordada, e quando ela dormia, ela vamos dizer, não tinha importância se a mãe dormia também, mas enquanto ela estava desperta, ela tinha toda a atenção. E, de repente, a partir da chegada de mais alguém, esse mais alguém, por qualquer necessidade, faz com que a mãe esteja menos disponível para a criança. E isso já é vamos dizer, um tipo de separação. E existem separações que são rupturas mesmo, que podem alojar um trauma. Por exemplo, a criança tem algum problema no nascimento, ou logo muito novinha, e ela fica hospitalizada, e às vezes fica apartada do contato físico com sua mãe. Fica numa incubadora, fica numa internação de UTI ou algo assim, e em que às vezes a própria mãe tem um acesso muito restrito. Isso também pode ser vivido pela criança como uma separação, e isso também pode deixar marcas na criança. Essas marcas, elas são na alma, elas são, vamos dizer, a ausência da mãe não causa um prejuízo para o corpo, mas gera uma marca que pode ser traumática, tá? Enfim, ao longo da vida, isso pode resultar em diversos tipos de situações que, ao longo da nossa experiência com constelação, a gente pode se deparar com situações que as pessoas nos trazem relacionadas à saúde, e que nós vamos encontrar essas separações na história de vida, né? E o mais intrigante, o mais misterioso, é que às vezes isso também é trazido não exatamente pela biografia, não pela história da própria criança no seu contexto familiar, mas às vezes vem algo que tem a ver com uma geração anterior e que se aloja na alma daquele sistema e poderá resultar em dificuldades para uma geração posterior. Isso é bastante complexo, existem muitas possibilidades de se explicar isso. Vou dar só um exemplo que vem da minha experiência para ilustrar, tá? Eu não quero transformar agora esse momento da aula num painel de doenças e causas sistêmicas, mas, por exemplo, é muito frequente se encontrar em constelações casos de enxaquecas crônicas associadas a mortes violentas na família, e especialmente suicídios. Suicídios que acontecem, às vezes, numa geração anterior, podem resultar num tipo de fragilidade que
poderá desencadear enxaqueca crônica. Isso não quer dizer que todas as causas identificadas pela medicina devam ser desprezadas, muito pelo contrário. O tratamento do corpo, já na primeira página do livro, já é muito valorizado pelo Bert e olhado com muito respeito. Porém, ele vai trazer ao longo do livro elementos que são da emoção, dos sentimentos, das emoções, das vivências da pessoa e da memória ancestral do sistema. Deixa eu ver as perguntas. Quero saber o que significa separação do presente na formação do trauma. Vitória, pode significar muitas coisas. Pode ser, por exemplo, um fato que acontece na vida adulta, mas que traz no sentimento, na memória da pessoa, uma repetição, ou a ideia de uma repetição de uma imagem que está guardada no inconsciente. E isso é bastante variável também. Mas é como se acontecesse na vida adulta algo que pode representar um rebatimento de um fato do passado. É uma repetição de um padrão do passado. Tá? E é uma gama muito ampla de possíveis acontecimentos. Tá? É como se soasse um gatilho relacionado a um trauma que está alojado, escondido, às vezes, dissimulado por mecanismos de defesa, ele está protegidinho lá na estrutura emocional da pessoa. E, de repente, um fato do presente faz com que aquilo seja revivido, às vezes de forma muito maior do que o próprio fato assim né? É um rebatimento, vamos dizer assim, tá? O Márcio pergunta: como identificar que a dor é proveniente de uma separação durante a constelação? Bom, Márcio, aí nós entramos no campo da técnica da constelação, né? E você sabe, eu sei que você sabe, que viver uma constelação é se expor ao desconhecido, se expor ao que se mostra, se expor ao fenomenológico que está presente na metodologia da constelação. Então, quando isso se mostra, nós não temos dúvida. Agora, não existe uma maneira específica de nós abrirmos como se tivesse um saca-rolhas ou um abridor de latas que fosse um instrumento que nos permita identificar. O que existe quando a pessoa se expõe às constelações é uma abertura da pessoa para ver algo que ela não estava vendo antes. E nisto pode se revelar uma separação que pode ser configurada através de uma exclusão, por exemplo. Alguém que é excluído num sistema tem como consequência da exclusão uma separação. Então, muito frequentemente, nós vemos por trás de traumas dinâmicas de exclusão. Tá? Agora, esse como exatamente vai depender do contexto, vai depender do constelador, vai depender do que nós estamos falando especificamente, se é uma bursite, se é uma bronquite asmática, se é síndrome de pânico. Aí depende do que nós estamos tratando também. O caminho que a constelação vai fazer é o caminho dela, não é vamos dizer, pré-definido, nem pelo cliente, nem pelo constelador. Tá? Se eu não entendi bem sua pergunta, fica à vontade, tá? Bom, então vamos continuar. Qual será o resultado
Eu estava lendo antes, né, que ele fala assim, nossa força vital e nossas esperanças de uma vida feliz esmorecem, ou seja, perde força, tornamo-nos tristonhos e fisicamente doentes. Qual será o resultado quando procuramos um médico nesse estado? Esperamos a cura ou aniquilamos internamente seus esforços? Separamo-nos dele sem esperanças como outrora? Onde começa a cura? Em primeiro lugar, na alma, através da cura das dores da separação do passado. Retornamos às pessoas das quais nos sentimos separados de forma dolorosa. Dessa forma, retornamos também à esperança. Ao longo deste livro, mostrarei em detalhes como isso é possível. Ao mesmo tempo, irei conduzi-lo ao caminho da cura da alma através de exercícios internos e meditações. Então, neste parágrafo, ele está nos dando claramente qual é o papel da constelação no trabalho de cura. Ele é um trabalho de apoio, ele é um trabalho de complementariedade, ele é um trabalho de, vamos dizer, de fortalecimento daquilo que a técnica médica, qualquer que seja a linha de medicina, qualquer que seja a escolha do doente, né? A constelação, ela não se propõe a substituir, mas ela se propõe a complementar, a fortalecer e criar uma base emocional favorável para que a esperança se restabeleça e a pessoa possa, assim, se tornar mais receptiva ao tratamento. Esse é, vamos dizer, o movimento que podemos esperar de uma constelação em questões de doença. Porém, algo a mais do que isso também pode acontecer, mas a gente não deve, nem por nós mesmos, nem pelas pessoas com quem nós interagimos, criar na pessoa a esperança de que a constelação vai curar você. Essa não é a ideia do Bert. A ideia é como a constelação contribui para os movimentos em direção à cura. Tá? Aí a Vitória, por exemplo, um maltrato sofrido, como entendemos aí a separação? Bom, Vitória, de novo, depende do contexto específico. Por exemplo, quando uma criança sofre um maltrato por parte de alguém muito importante para ela, isso tem um efeito, às vezes muito mais profundo e muito mais danoso do que quando ela sofre um maltrato de alguém desconhecido. Ela pode sofrer o maltrato de alguém desconhecido, mas se ela conta com o carinho, com o aconchego, com o amparo, com a proteção do amor de pai e do amor de mãe, por exemplo, ela pode ver os efeitos desse maltrato serem amenizados, porque aquilo que pertence ao subjetivo, né, ao emocional, encontra um lugar para ser tratado, pelo menos inicialmente. Agora, quando alguém que deveria amparar, que deveria proteger, que deveria evitar que uma criança fosse maltratada, quando é uma dessas pessoas, a mãe, o pai, o avô, por exemplo, é quem maltrata, aí a marca muitas vezes é mais profunda, né? E a criança interiormente, ela passa a viver um conflito. Por um lado, o seu pai é seu pai, lhe deu a vida, sua mãe é sua mãe, lhe deu a vida, lhe acolheu, lhe amamentou, escolheu o nome, lhe deu cálcio, lhe deu sangue, deu muitas coisas para ela
portanto, a sua mãe é uma franca doadora para que a criança tenha a vida. Mas se essa mãe tem atitudes violentas, por exemplo, cria-se aí uma visão contraditória em relação à mãe. E aí a separação, ela é, vamos dizer, qual é o melhor termo? Mas ela se dá exatamente pela contradição. É como se o bem e o mal fossem alojados na mesma pessoa quando a criança olha. Então é como se ela tivesse duas pessoas muito importantes. Uma doadora, uma amorosa, e a outra terrível, um algoz, um malfeitor. E isto é um tipo de separação. É quase uma visão dupla, né, em relação à mãe. Uma visão esquizofrênica, vamos dizer assim, que uma hora é tudo para mim, outra hora me faz, me derruba, né? Esse é um tipo de separação, né? Não é tão óbvia, mas ok? Espero ter ajudado aí você. O espírito. Estamos na página 11. O espírito. A pergunta é: como conseguimos a compreensão e a força para seguir o caminho da cura, né? Para seguir esse caminho? A quem obedece a nossa alma? De onde obtém a fé na cura do corpo? Ela obtém essa fé do amor, de um outro amor, muito além do amor que nos adoece primeiro na alma e depois no corpo, pois o amor também faz adoecer. Por isso é importante distinguir entre o amor que adoece e o amor que cura. Você se surpreende com essa informação? Essa compreensão se manifesta como verdadeira em diversos sentidos nas constelações familiares. Todavia, o amor que leva à doença é diferente do amor que cura. E aí eu peço aqui no grupo, as pessoas que talvez não conheçam pouco sobre constelação, calma para assimilar isso, porque isso é tema de estudos que são profundos e são desenvolvidos, às vezes, ao longo de toda uma formação, né? O amor que adoece e o amor que cura. Mas como assim? O amor não é o amor? O amor é o amor. Mas um exemplo assim do amor que adoece. Eu estava explicando, comentando a pergunta da Vitória, né? A minha mãe é uma, né? E eu olho para ela com amor. E eu aprendi isso a partir de, vamos dizer, dos meus primeiros contatos com ela. Com o calor do seu corpo, com a nutrição que veio dela, com a presença acalmadora dela, né? Com a relação simbiótica com a mãe, que a criança, por natureza, né, ela traz para a vida, porque a nossa vida física começa dentro dela. E o que acontece nos primeiros tempos de vida após o nascimento são praticamente extensões daquele início, da formação, da gestação, né? O corpo vai vivendo uma espécie de continuidade do que acontecia dentro dela. E então existe instintivamente, não é um amor elaborado, nem é um amor construído, mas existe uma relação de vínculo com a mãe que naturalmente nos preenche, porque a vida vem dela, não é? E aí, o que acontece quando eu me deparo com maus tratos, por exemplo?
eu me separo dela, eu tenho raiva, eu me retraio, eu me tensiono, como disse ele, alguma coisa se aperta quando alguma coisa me faz mal, na emoção, no sentimento, eu me contraio. E aí surge vamos dizer, um possível problema, um possível sintoma, uma possível dor, inclusive física. Mas o amor não desaparece. O amor do vínculo permanece. Então, o que nós vamos vendo, conforme a gente estuda constelações, é que a vida, ela depende do amor. Agora, a vida leve, a vida saudável, a vida plena, ela é feita do amor e da ordem. O amor precisa da ordem para poder fluir bem. Então, a desordem, ela, quando está presente na história da pessoa, o amor, ele, vamos dizer, não nos abandona, mas ele não flui com facilidade, ele não flui de maneira saudável. Ele pode me levar, por exemplo, a desenvolver exigências em relação à minha mãe, ele pode me levar a desenvolver ideias de que minha mãe era ruim, de que minha mãe não sabia como viver bem, e com isso eu me coloco numa posição de desordem em relação à minha mãe. Mas o amor está presente. Então o amor que adoece é o amor que tira a pessoa do lugar que naturalmente é dela na família. E ela começa a se sentir, por exemplo, responsável pela felicidade da sua mãe, ou responsável por carregar dores da sua mãe. Porque ou ela sente raiva, ou ela sente pena, ou ela faz julgamentos, e ela começa a agir não como filho, mas como alguém maior, alguém mais forte, alguém mais inteligente e mais capaz de saber o que é bom até para a mãe. Tá? Ok? Então vamos lá. Diferentemente do amor que sentimos em nossas relações, o amor que cura é o amor do espírito. É o amor deste poder espiritual que, de forma criativa, trouxe à existência tudo aquilo que é. Como entramos em sintonia com esse amor, como encontramos, através desse amor, a cura que nos conduz à vida plena, de forma como se esse Espírito Criador desejou e determinou para nós, esse livro também traz muitas contribuições sobre esse tema. Então essa foi apenas a introdução, tá? Então vamos lá. Sobre o procedimento. A doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vêm os movimentos do amor que nos levam às pessoas doentes, que desejam nos vincular a elas. Por isso, iniciarei com a parte principal que segue esses movimentos. Ela se chama a nossa alma. Esses movimentos são colocados em ordem por um outro amor. Toda vez que ele fala do outro amor, você busca um entendimento disso, que não é aquele amor vivido na horizontal, o amor de você para mim, de mim para você. É um amor da profundeza do ser, é o amor dessa, que ele chamou aqui, dessa força criativa, né? Do Criador, né? O Bert, ele tinha cuidados para falar termos que pudessem fazer as pessoas confundirem constelação com algum tipo de seita ou religião. Mas ele está falando aqui da força de que cria, né? Ele está falando do Criador. Esse amor
que é o amor do espírito, né? Então, esses movimentos são colocados em ordem por um outro amor, um amor que vem do espírito. Por isso, a segunda parte trata dos movimentos do espírito. Ela descreve a forma como entramos em sintonia com eles. Frequentemente, esses movimentos estão ligados a uma despedida, a despedida de esperanças da alma e a despedida de pessoas pelas quais assumimos algo que nos torna doentes. Apenas na terceira parte passo a tratar do corpo. Entretanto, eu me restrinjo aos movimentos que estão em nossas mãos, sem tentar me envolver em algo reservado aos médicos e à sua responsabilidade por aquilo que fazem, de acordo com a sua formação e experiência. Também aqui me refiro mais à alma e às atitudes espirituais que apoiam os seus esforços, tornando-os às vezes supérfluos. Na terceira parte desse livro, sigo questões como a influência da alimentação sobre a nossa saúde, até que ponto determinadas doenças se devem à alimentação e como podem ser evitadas e curadas através de um outro tipo de alimentação. Para isso, baseio-me amplamente na nova obra padrão sobre a nossa alimentação, o China Study e suas alarmantes implicações em nosso estilo de vida, de Colin Campbell e Thomas Campbell. Trata-se do mais abrangente estudo sobre alimentação e doença. Se estiver curioso, pode começar por essa sessão, quer dizer, começar pelo final do livro. Eu só quero lembrar o seguinte, né? A edição brasileira desse livro é de 2004. Portanto, ele tinha saído no original alemão coisa de um ano e meio antes. Então, quando ele fala do estudo mais avançado, aqui ele está falando de um estudo do início dos anos 2000. Tá? Esse foi um dos primeiros livros do Bert Hellinger que eu li. Então, hoje pode haver estudos mais avançados, mas ele se refere a isso mais no final do livro. Se vocês têm o livro e quiserem ir para a parte final, vocês vão, mas eu vou seguir aqui página por página, tá bom? Então, a primeira parte, a nossa alma. A Euseni pergunta, então esse amor que é profundo cura qualquer ferida? Euseni, esse amor do espírito, ele é a fonte de onde emanam os movimentos que conduzem à cura. Isso não quer dizer que ele cura. Você fez uma ligação direta aí. E isso nem sempre acontece. Por exemplo, muitas vezes a ordem daquilo que estava em desordem é identificada. Porém, a condição da pessoa não permite a cura mais. Às vezes, por exemplo, a pessoa está com uma condição, por exemplo, do funcionamento, da função renal tão prejudicada e tão fragilizada que, às vezes, o amor profundo que você falou, ele conduz a um movimento espiritual e um movimento emocional que coloca em linha, coloca em ordem o que estava em desordem. E isso apenas não, que isso é muito, mas isso coloca a pessoa num estado de paz que pode não evitar a morte por uma crise renal, mas que no que diz respeito ao que é imaterial, a parte imaterial do ser, a pessoa se encontra com a melhor condição possível para viver o seu futuro, mesmo que o seu futuro seja a morte, ou mesmo que o seu futuro seja conviver com hemodiálise, por exemplo. Então, isso não significa que não possa acontecer. É o caminho da cura, vamos dizer, mas nem sempre
a gente pode dizer que cura, porque às vezes o destino não é que a pessoa seja curada, às vezes o destino é que a pessoa continue sua jornada. Consegui me fazer entender? Tudo bem, Eugeni? Beleza. O vínculo. Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Esse amor do vínculo é elementar. Estamos entregues a ele. Ele nos prende à nossa família e a tudo o que nela aconteceu. Ele nos prende à sua grandeza, ao bem-sucedido e ao completo, tornando-se uma força. Ao mesmo tempo, liga-nos ao que não está resolvido e difícil em nossa família, às suas cargas e à sua culpa. Somos levados a tomar parte na responsabilidade, embora frequentemente não saibamos e nem sejamos culpados por algo relacionado a isso. Mesmo assim, temos que carregar juntos essa carga. Como ocorre esse vínculo? Que forças agem por trás dele? Pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela, pertencer à família. Ao reconhecer as consequências abrangentes dessa necessidade, compreendemos que, devido a esse desejo pelo vínculo, estamos dispostos a ficar doentes e deficientes, morrer de forma estranha ou até mesmo tirar a própria vida no lugar de outros membros de nossa família. Você ainda consegue me acompanhar ou está assustado com o que eu digo? Eu deixo essa pergunta ecoar um pouco, porque principalmente quem está tendo seus primeiros contatos com as ideias do Bert pode realmente ficar confuso com isso aqui. Uma coisa que é fundamental aqui é entender que essa necessidade de pertencer, ela pode se manifestar de maneira consciente. Mas mesmo que conscientemente a pessoa tenha uma postura de vida que rejeite a sua família, que ela, vamos dizer, tenha um padrão de vida que demonstre até uma rebeldia em relação à sua origem familiar, essa necessidade de pertencer, inconscientemente, ela não abandona o indivíduo. E muitas vezes o rebelde ou aquele revoltado, ele está clamando pelo direito de pertencer através da atitude desafiadora, desrespeitosa, negando e tentando fazer de tudo para, por exemplo, tentar romper o vínculo familiar. E esse vínculo familiar, segundo nós constatamos nos estudos e na prática das constelações, ele é indissolúvel. A pessoa pode até trocar de sobrenome no cartório, que ele não vai trocar de família de origem biológica, nós estamos dizendo. Né? Às vezes, por exemplo, a criança com 3 dias de vida é adotada. Ainda assim, os seus vínculos com os pais biológicos
não serão rompidos. A criança vai viver no sistema dos pais adotivos, mas ela não vai perder o vínculo com os pais biológicos. Aí a Vitória está perguntando, quando uma pessoa decide se afastar da família por ser incompreendida e não deixar a pessoa crescer, isso pode ser causa de doenças futuras? Pode ser, Vitória. Vamos assim, essas perguntas muito, vamos dizer, absolutas, assim, as respostas elas têm que ser recebidas com calma, porque às vezes o afastamento ele pode até ser algo a favor do sistema. Por exemplo, digamos que a família estava num contexto de guerra, sob risco de morte, ou estava num campo de concentração. Afastar-se da família aí foi uma questão de sobrevivência e ter os seus próprios filhos, né? E muitas vezes esse afastamento ele pode ser mesmo emocional. Agora, quando se afasta por ser incompreendido, isso pode ter tantos aspectos, né? A pessoa pode se sentir rejeitada, mas muitas vezes ela vai encontrar a rejeição dentro dela mesma. Então a cura muitas vezes começa por ela reconhecer um lugar em si para aqueles que não a compreendem. E isso a torna, vamos dizer, mais pacífica para lidar com vínculos que podem ser vínculos difíceis. Ninguém está dizendo que o vínculo é necessariamente que faz com que a família seja aquela família de filmes açucarados, né? Aquela família daquelas propagandas de café da manhã e tal. Não. O vínculo ele pode trazer contextos que são difíceis, mas o vínculo é indissolúvel, mesmo onde existe incompreensão. E essa decisão de afastar-se por ser incompreendido, dependendo de como acontece, ela pode sim estar como pano de fundo de algumas dificuldades relacionadas à saúde, tá? Virando a página, então, ele está dizendo, né, se a pessoa ainda consegue acompanhá-lo ou está assustada, né? Digo isso apenas porque existem maneiras de mudar esses destinos, de forma a encontrar, com a sua ajuda, em um nível mais elevado, a força para nos libertar desses vínculos que nos tornam doentes. O campo espiritual. Todos nós nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual, que partilhamos com os membros de nossa família. Em nossa alma, essa alma, vai além dos limites de nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos os que pertencem a ela. Muitas vezes, tornam-se nosso destino ainda no útero materno. Por exemplo, através de uma deficiência, ou talvez através de um aborto ou de alguma outra forma que não chegamos a nascer. Ao mesmo tempo, tornamo-nos o destino deles. De uma forma ou de outra, permanecemos conectados. Ou seja, essa alma familiar, ao mesmo tempo que ela me pertence, ela mora em algum ambiente do meu ser que não é consciente, na maior parte do que a compõe, ao mesmo tempo que ela me pertence, eu pertenço a ela. Vocês são meus, é como se eu dissesse para a minha ancestralidade, vocês são meus e eu sou de vocês. Tá? Aonde nós vamos,
nós vamos com a nossa história ancestral. Como diz aquela velha música da Violeta Parra, né? Em nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. E isso é algo que está em nós. Independente de crenças religiosas, independente de como abordamos isso, a constelação é um modelo de trabalho que nos revela isso de uma maneira muito evidente. Seja a pessoa crente em algum tipo de crença religiosa, ou seja, um cético, um ateu, tanto faz. Mesmo a abordagem estritamente geracional, ela vai nos mostrar isso, tá? Então, de uma forma ou de outra, dizendo sim para isso ou tentando escapar disso, nos mantemos conectados, permanecemos conectados. Por um lado, essa alma coletiva abrange uma faixa restrita, ou seja, apenas determinadas pessoas. Márcio, aí a tua pergunta, né? Apenas determinadas pessoas. Por outro lado, vai além, abrangendo um círculo maior, ou até mesmo diversos círculos. Por exemplo, a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas tem também meus avós, tem também meus bisavós. A minha pátria, não é? A minha nação, as pessoas que falam o meu idioma, as pessoas que comungam das minhas crenças, as pessoas que trabalham na mesma área profissional que eu, né? E assim por diante. Ou seja, nós vivemos conectados a campos, né? Que podem ser mais amplos ou mais estreitos, né? Por exemplo, o povo a que pertencemos, com seu destino, a sua religião e a sua cultura em comum, a sua raça em comum. Todos eles com seu destino especial e seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Existem as doenças familiares, né? As doenças de família, isso existe também. Finalmente, a humanidade como um todo, e com ela a Terra e o mundo. Todos eles exercem influência sobre a nossa saúde e as nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Quer dizer, quando ele começa a falar do campo espiritual, ele demonstra que aquilo que compete ao indivíduo, né, a pessoa, é apenas uma parte do que pode trazer bons resultados. E é apenas uma parte do que pode nos conectar com aquilo que gera alguma desordem que pode estar na raiz de alguma doença, ou de algum desconforto, ou de alguma limitação que a pessoa carregue pela vida. Aqui, restrinjo-me primeiramente apenas ao círculo menor de nossa alma e conto o número de pessoas que pertencem a esse círculo. Às vezes, os limites ficam pouco definidos. Talvez você se pergunte neste ponto como posso saber quem pertence a essa alma coletiva. Sei disso através de compreensões que me foram dadas, principalmente através das minhas compreensões sobre os movimentos da consciência, que pude verificar durante as constelações familiares, juntamente com muitos outros. Você também pode verificá-los por meio de sua observação. Gostaria de mencionar aqui que Rupert Sheldrake, com suas compreensões e observações sobre os campos morfogenéticos, em seus livros e em conversas pessoais, foi um importante companheiro no meu caminho. E aí, meus queridos, já passamos aqui das 10 horas, no horário de Brasília, então eu vou interromper neste ponto a leitura, porque senão nós vamos ter que avançar muito no horário,
e vocês têm seus compromissos aí. Nós concluímos, deixa eu ver, o Márcio, quando ele fala da Terra, se refere à base material da vida, corpo, ou ao seu campo? Eu não sei exatamente, eu não tinha pensado nisso. Mas como ele fala a Terra e o mundo, eu tendo a pensar na Terra como os nutrientes, como aquilo que compõe o ambiente físico da vida. E o mundo é o mundo, é algo maior. Talvez compõe tudo aquilo que anda sobre a Terra, que se relaciona, todos os satélites e as ondas de rádio e tudo mais. Meus amigos, a Ingrid precisou sair e cada um tem seu compromisso. Retomamos essa nossa prosa no nosso próximo encontro da quarta-feira. Um grande abraço para vocês, mais uma vez grato pelo apoio e conto aí com as possibilidades de ampliar um pouco mais o nosso grupo, porque enriquece o estudo. Forte abraço. Tchau.